Meus parabéns aos envolvidos. Corinthians mais uma vez passando por mais um vexame esse ano. 2023 de Mais um. muitos fracassos, muitos projetos inacabados, muitas perguntas sem resposta e claramente uma falta de planejamento e administração que choca. É O ano ainda não impressionante. acabou, hein? Estamos Bra- brigando, o Corinthians tá brigando pra não cair. Brasileirão tá aí, A irmão. realidade voltou à tona Pra agora. fechar bem o ano é só rebaixando. Aí eu acho que fecha com chave de ouro. Primeiramente, eu sou o Fábio, muito prazer, bem-vindo ao canal Solada. Eu, eu sou o João, prazer a todos. Vamos lá, nós é Corinthians. Esse é o maior problema, acho, desse vídeo. A gente é corintiano. A gente consegue tratar tudo com imparcialidade, parcimônia e consegue entender como um clube tem que ser administrado, independentemente se é o seu, se é o meu, se é o meu clube de coração ou não. Eu tenho algumas mágoas com alguns jogadores. Eu acho que isso é normal. Afinal, tanto tempo de convívio e vendo certas atitudes, escolhas e jogadas faz você pegar um ranço de alguém. Mas assim, sendo o mais imparcial possível e avaliando apenas esse jogo, por que o Fábio Santos ainda joga bola, hein? Na moral. Por que o Gil ainda tá nesse time? O que o A Fagner tá gente falou, fazendo? Nossa, eu não aguento mais. a gente, no outro vídeo a gente comentou que a zaga é a mesma. Cara, é que A zaga é a mesma de 2014, quando o técnico era humano. o Mano E tinha o volta. Renato Augusto no gol. O time defensivo do Mano era Cássio, Fagner, Gil, Anderson Martins, Fábio Santos. Cássio, ou de hoje, Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Se isso não é um sinal de incompetência e desorganização O e time todo mal. gratidão. Nossa, mas é uma gratidão eterna. Vai tomar no cu. Ai, Olha, um cara que me irritou profundamente. Fábio Santos, acho que não precisa nem colocar na lista. nossa, Não precisa colocar na lista. É igual quando o pessoal fala quem foi o maior jogador de todos os tempos. Eles não colocam o Pelé. Beleza. O Fábio Santos tá nesse patamar. Não vou. Beleza? meu Mas o ódio. Rojas. O Nossa. Rojas entrou mal pra cara. Meu, o que que ele tem feito no Corinthians? Mas é que eu Qual que é a falo. diferença dele pro Vera? Mas é um perfil de jogador que só gosta de jogar quando o time tá arrumadinho. É um perfil de jogador que só gosta de jogar quando o time é pra ele. Por exemplo, o Renato Augusto, o time joga pro Renato. O que o Renato fez hoje? Sumido também, hein? Ah, sumido. E é aquilo, é sumido o Quando é pra jogo. aparecer na decisão. Não, o Moscardo errou, jogou muito mal hoje. Mas ele errou 3, 4 passes, queriam matar ele em campo. O Fagner errou 3 saídas, Ele ninguém deu um. fala nada. Ninguém fala nada. O Maicon erra a O bola, ninguém fala Fábio, nada. o Moscardo, ele entrou desligado. Ele deu um puta passe. Sim. Fez uma jogada só e depois errou tudo. Uma- depois parou. Ele deu um Então, passe que quase saiu o gol do mas Fortaleza. é o que eu te falo. O time todo mal. O Moscardo ouviu uma bronca gigantesca. O Gil não toma uma bronca quando erra uma saída. Não, O não. Cássio não erra uma bronca quando ele escorrega numa saída, ou sai a bola numa bola. Uhum. O Fábio Santos no segundo gol, ele é o principal culpado. Ele tá marcando um jogador, ele tenta se antecipar, ele salta igual o Bidu fez no jogo o gol aqui no Brasileirão, foi idêntico. Uma Gillette. Né? Ele dá um salto, ele pulou uma gilete. Aí saiu o gol, ele reclama com alguém. De quem que ele tá É. reclamando? Olha, o Bom, Corinthians. acho que Vai, vamos falar o do Fábio, acho que jogo com faltou, calma. acho que faltou a parte principal que a gente dá os parabéns primeiramente ao Fortaleza, porque Ah, foram sim, 180 minutos e os 180 minutos foram de predominância do Fortaleza, merecida sim, essa vaga final. O Vojvoda tem feito um trabalho, o presidente, o Marcelo Paz, sim. tem construído Muito um trabalho sincero, muito fantástico, honesto no trabalho, muito transparente. honesto. Já tinham batido na trave. Na Libertadores também eles estão criando corpo e é um time que futuramente, lógico, vai disputar a final, acredito que com a LDU e você também, Uhum. mas que para outras competições vai chegar muito forte. Copa do Brasil, Brasileiro, Com o tempo. Libertadores também Não, pode é um brigar. exemplo de gestão. O Marcelo Paes, ele é É, muito transparente, ele é muito direto no que ele acha e ele joga limpo o tempo todo. O tempo todo. Tem várias histórias sobre o Vojvoda sair ou não. Ele fala, o que ele fala acontece. Não é falsa promessa. É aquilo, eu acho que ele tem bom caráter, parece ser muito justo com o time. honesto. É Uhum. aquilo, o Corinthians foi muito mal. Mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso. O Fortaleza foi muito bem.
Primeiro, Não. Predominante. primeiro jogo foi até injusto, 1-1. O Fortaleza merecia ter ganho o primeiro jogo também. E é aquilo, o Vojvoda não tem as melhores peças do jogo. Ele tem um Caio Alexandre que eu acho muito bom individualmente. Ele tem um Tinga que, por mais que seja velho, é um lateral muito Inga jogou pra difícil. caramba. Pô, tem um Pikachu que sabe fazer um jogo legal. Ele tem Uhum. Mano, ele tem bons jogadores, assim. E eu acho que assim, mas é para um nível de futebol ainda linha B. Ainda não é o top one do Brasil. Não. É uma liga B ainda. Tipo, é para os caras que brigam entre 10º e quinto colocado do brasileiro, porque falta peças. É. Mas o É Voivoda tem aquela oitava vaga pra é, Libertadores. o time o elenco do Voivoda, até pelo preço, não é elenco pra jogar, pra chegar em top 3 do Brasileirão, ou pegar chegar Uhum. numa semi de Libertadores. Mas o trabalho é tão bem feito, o Fortaleza é tão consistente e tem tantas mudanças claras passadas pelo Voivoda, que é um time muito competitivo. É muito competitivo. Fortaleza é Uhum. muito organizado, é muito bem trabalhado, a saída de bola é organizada, a defesa é bem feita, ele sabe as limitações dos jogadores dele, os jogadores abraçam a ideia. Então é aquilo, o Fortaleza merece todos os méritos. Não é, assim, nada a ver com Fortaleza, as nossas críticas ao Corinthians. O Corinthians não jogou nada, é um absurdo, mas e daí? O Fortaleza jogou bem também. Então é aquilo. Triste você ver um elenco com muito mais dinheiro, um time que arrecada muito mais, um time com muito mais tradição, com todo respeito ao Fortaleza, um time com muito mais camisa, ser atropelado. Torcida. Ah, é muito feio, mano. É um clube muito maior. Todo respeito ao Fortaleza. É mais tradicional, tem mais tempo, tem mais dinheiro, tem mais torcida, tem mais arrecadação. A torcida não merece passar por uma situação dessa. E é sempre a mesma coisa. Tá Há assim há quanto anos. tempo o Corinthians tá nessa? Cara, até quando ganhou é meio ilusório. 2017 era um catado que deu certo. É um catado que deu certo. É um Carille que era o interino, É o, era um Arana que o era a base, interino, era um Maicon que era a base, era uma Buena que ninguém quis conhecer. Rodriguinho, Jadson. Esses caras tudo. O Jadson veio refugiado da China, o Jô veio fugido de não sei da onde. Cara, deu certo, deu. Mérito dá certo? Mérito dá certo. Foi organizado e trabalhado para dar certo? Não, não, não. Só Era o que que você vê tinha. que é uma exceção da É exceção, uma né? exceção. Quando você faz um bom planejamento, a ideia é que você tenha uma maior possibilidade de vitória. É o que o Palmeiras faz. Só que pode chegar um ano e não dá certo. Acontece, é futebol. Agora, deu certo, só que mesmo assim, é o último título grande do Corinthians, com 2017 de brasileiro, e mesmo assim, nos trancos e barrancos, dívida pra cá, transfer ban pra lá, uma loucura. O Corinthians esse ano, além das vendas que não fazem o menor sentido, uma arrecadação que não faz o menor sentido, o Corinthians estava vendendo almoço pra pagar a janta. O Corinthians tá tomando transfer ban do Bozelli. O Bozelli jogou no Corinthians, Vergonha. gente, sei lá quantos anos atrás. O Bozelli simplesmente meteu um transfer ban no Corinthians. O Corinthians teve que vender o Pedrinho, que é uma joia da base. Eu digo joia porque a cotação dele era alta. Ele era cotado em 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, e vendeu por 9. Ah, mas eu vi ele jogar, nem acho tão bom. Mas não é isso. Quando um cara é cotado nesse valor, ele já é meio apreciado nesse valor. Normalmente você vende por esse valor, ele jogando bem na base ou não. Pedrinho, Anthony, Endrick. Esses caras foram vendidos jogando pouquíssimos jogos no título, no E outra, principal. Então é aquilo. esse dinheiro eu não sei nem. Por que que o Corinthians vendeu por 9 milhões? Porque 9 milhões de euros dava 40 e poucos milhões de reais. Esse valor, basicamente, não chegava no valor do conselho. Porque se você chegar a 10 milhões, ele passa dos 50 milhões e cai no conselho. Qual que é o problema de cair no conselho? Demora 30 dias para aprovar, pelo menos. Qual que é o problema dos 30 dias? O Corinthians tinha um transfer ban. E tinha que escrever o Rojas, o Lucas Veríssimo e outros jogadores. Ou seja, Uhum. vamos vender mais barato para passar logo, para eu pagar a dívida que eu não paguei no passado. Lógico. É. Isso é Péssima assustador. gestão. É assustador. O Corinthians está na mão de pessoas que não querem saber do Corinthians, mas Mau que só cara... querem saber Bem mau de caráter. outras coisas. É... Não vamos citar nomes, acho que não Nem é convém, porque a besta. gente já sabe, as pessoas sabem de que a gente está falando. Eu acho que a pior gestão da história, se você analisar os clássicos, o Corinthians nunca perdeu tanto clássico dessa maneira pavorosa, pífia, horrenda. Então, tudo isso que o Corinthians representa em campo é o reflexo da diretoria, desse péssimo momento que o Corinthians enfrenta e que a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Mas pode dizer uma coisa: hoje briga para não cair no Campeonato Brasileiro. A Sim, realidade é essa. Você concorda?
Com certeza. O Corinthians fez um paulista horroroso. O Corinthians fez um brasileiro que até o presente momento é horrível. Fez uma Copa do Brasil. Assustador. Fez uma Copa do Brasil que só chegou porque se dava muito bem em Itaquera e porque o Cássio brilhava nos pênaltis. Fez uma Libertadores horrenda. Horrenda. Uma das piores que eu já vi. Não era um grupo O fácil. pior da história. N- O pior da história. Não era um grupo fácil, mas foi uma Libertadores assim, irreconhecível. Você não ganhava nem jogo em casa. E a Copa do Brasil foi chegando muito por mérito do Cássio nos pênaltis e nos trancos e barrancos e por É. força da Arena. Depois da Arena ainda conseguia jogar alguma coisa. Sul-Americana entregou pra Deus. Que ganhou um 2-1 aí, Não. ganhava 1-0 ali, e no final das contas jogava contra o Estudiantes tomando 14 bolas na É. trave. Ô, Fábio, a Assustador. gente chegou a comentar, uma hora a sorte vai Acabou. esgotar. O Corinthians é aquele aluno que não estuda o ano inteiro, quer passar de conselho. Vai Cara, chegar uma hora que ele passa uma vez, na outra não vai ter mais essa sorte. o, E foi cobrado hoje, o jogo nesses contra o dois últimos Estudiantes jogos. teve 6 traves ao todo, não é? As duas do pênalti, os 4 em campo. 49 traves, Cara, é uma vergonha. é um O exemplo. Corinthians, O Corinthians não jogou contra o Fortaleza nenhum dos dois jogos. O Yuri Alberto, assim, o começo do jogo, primeiro jogo em Itaquera, o Corinthians foi amassado. Tio Chico falha, que é o Fábio Santos, ele falha no lance do de escanteio. novo, O Cássio também de falha. novo, Depois disso, o Yuri Alberto acha um gol com a boa bola enfiada do Renato. Ok. Renato Augusto, Escapa de uma derrota, porque jogou bem pior do que o Fortaleza. O Fortaleza jogou bem mais. No jogo de volta, é um time mais organizado do Mano. Você já percebe isso. Você vê como o Luxemburgo tinha um time tão desorganizado. Mas falta peças. O Corinthians hoje não perdeu pela desorganização em campo. O Corinthians perdeu hoje pela falta de qualidade. É uma defesa fraca, é um Fábio Santos falhando em 2 lances, é um Gil treino, falhando. Nossa, o Fábio Santos ele falha ele vai mal nos 2 lances do gol. Ele não fecha os o Pikachu, dois. ele toma um drible da área Há seco. quanto tempo a gente fala que o Fábio Santos tem errado? Nossa, A gente tem que comentar quando os jogadores vão bem e quando vão mal. claro, O Cássio levou o Corinthians, pegou pênalti pra caramba, mas ainda tem uma deficiência na saída de bola no tem. escanteio, por exemplo, ele fica dentro do gol. O Corinthians, ele sofreu 16, 15, por aí, 15, 16, 17 escanteios. Meu, se fosse bet, igual você fala, se fosse bet, Nossa, a gente deixa que tava, aposta. tava tendo a CPI, porque Se, instauraram a se, CPI se lá da investigar arbitragem. bem, isso aí é aposta. Olha, Meu, sinceramente, o primeiro tempo, o Corinthians foi amassado o jogo todo. Assim, foi muito amassado, mas foi amassado pra caramba. O Yuri teve a melhor chance do Corinthians. melhor É chance. assustador. Uma Ali bola eu vi que. muito parecida com o primeiro gol, com o gol em Itaquera. Uma Exato. bola em profundidade do E ele não Renato. fez. Uma boa jogada do Moscardo, até começa com o Fábio Santos bem. O Moscardo dá um Uhum. passe, o Renato dá um passe magistral. Yuri, nossa, nervoso, finalizou tudo torto. Depois, no segundo, volta o segundo tempo, quando já tomou uma bafa maluco no primeiro tempo. Deus não deixou essa bola entrar. Aí no segundo tempo, esquece. Acabou a sorte. O Corinthians tomou 2 gols em menos de 10 minutos. Não, Foi assustador. vexatório, É uma cara. bola mal, uma cobertura errada do Fagner, uma bola mal cruzada, pega no Gil, o Gil não corta, depois pega no Veríssimo, o Veríssimo não corta, aí chega no Fábio Santos. É só fechar o Pikachu, ele dá um bote. Dá o bote, toma o drible, o Cássio fica no mano a mano e toma o gol. Cori- Corinthians adora fazer o nome desses caras. Nossa, Pikachu, adoro. Carlinhos Bala, Paulo Baier. É impressionante a capacidade que o time tem De... nessas horas de levantar, erguer esses caras. Mano, Eu duvido que se fosse um e o Pikachu Palmeiras, não ia nem ia perder jogar. do Fortaleza. E o Pikachu não ia nem jogar, o Marinho machucou. Não ia. Você vê, então. O Palmeiras, Ah, um São atropela. Paulo, É que um time bem treinado, um time com uma qualidade e consistência, ele pega um time que é inferior tecnicamente, equilibra na mas faz tática jogar. e tecnicamente você supera. Um time com uma qualidade tão ruim que no Corinthians, se você for botar jogador por jogador no papel, Fortaleza não é tão pior que o Corinthians, não, mano. É que é mais caro, o Corinthians é mais caro. Fábio, Dorival fez o Alisson jogar. O Alisson tava Não, numa e puta ele má fez o fase. Alisson jogar numa Fora posição e que ele dentro nunca de jogou. campo. É uma posição que ele nunca jogou. Tá jogando pra caralho. Então. O Alisson tá jogando Mas é muito. aquilo, hoje o Corinthians estava mais organizado dentro de campo. Eu vejo mais falhas individuais.
que é uma disputa de bola que o Lucheiro atropela o Gil, que é uma dividida de bola que o Veríssimo não corta, que é o Pikachu chegando no tio Chico e chegando num bote errado. Sabe, o segundo gol nada mais é que um cruzamento. E o Bidu, no brasileiro, ele simplesmente na hora de marcar o Pikachu, ele pulou de costas, a bola pegou nele, sobrou, o Pikachu finalizou. Nossa, vergonha. O lance do Fábio Santos é igualzinho. O Fábio Santos ele não alcança a bola, ele tá longe do Tinga, ele pula por pular, bola nas costas dele, ele tava mal posicionado, o Tinga finaliza de cabeça e é gol. E ele levanta xingando todo mundo. O erro é dele. Engano quem, né? É assustador. E ele não toma cobrança. O Gil não toma Ó, cobrança. O Fagner não toma cobrança. Quem toma cobrança é o Moscardo. Quem é. toma cobrança é o Rony. Quem toma cobrança é o Yuri. É. Pô, tá certo em cobrar? Sim, mas tem que ser todo mundo. Não adianta quando você é dois pesos, duas medidas. Cobra todo mundo, não cobra ninguém. Mas a gente sabe como que funcionam as Não é uma coisas lá dentro, panelinha do porra. caralho. Mas assim, o retrato do Corinthians foi quando a imagem focou no Fábio Santos que ele foi substituído pelo Bidu. O Mano, depois eu quero falar uma coisinha do Mano. A cara dele, isolado, acabado, porque as falhas foram dele. O time já não estava jogando bem. Mas hoje o Fábio Santos, assim como o Bidu falhou contra o próprio Fortaleza Duas pelo vezes, Brasileiro, três vezes. o Fábio Santos. Mas é aquilo lá, o Yuri Alberto poderia ter feito o gol, Poderia. beleza. Tudo isso é uma junção. Isso daí é uma coisa que o Corinthians já vem construindo as gestões passadas e que chegou num ponto e que é pavoroso, é assustador, dá medo. Então, estourou, a bomba estourou e agora é voltar pro brasileiro. Mas o que eu queria falar do Mano é o seguinte, Fábio, só para você não perder o raciocínio. Mano Menezes em 2008, quando ele chegou, ele reformulou todo aquele time. Uhum. Então ele trouxe várias peças, Que a gente não né? conhecia e Ele tal. trouxe o André Santos, O o William Chicão. Capita, o Chicão, o Alessandro, o Elias. E muitos deles, o Jorge Henrique depois, em 2009, muitos deles Douglas, estiveram, Christian. Então tudo o mano que Tufão. chamou, né? Então eu acho que ele vai tentar dar essa reformulada, mas aí tem que ver a questão da diretoria, quem vai entrar, quem não vai. Só sei que tá uma turbulência total e o Corinthians eu não sei o que vai fazer pra brigar contra o rebaixamento, Olha, porque tá todo mundo subindo, o Santos, até o Curitiba. é aquilo. O Corinthians vai ter que focar nos jogos principais. Principalmente os jogos em casa, tem que tentar garantir todas as pontuações. Não pode perder mais de confrontos diretos como vem perdido. Cuiabá, que hoje subiu e tal, mas na época, quando estava brigando diretamente com o Cuiabá ganhou do Corinthians, disparou. Então, Uhum. o Corinthians não pode pegar um Inter e perder. O Corinthians não pode pegar um Santos e perder. Não pode pegar um Vasco e perder. Não pode pegar ninguém que tá próximo e perder. Não É pode. obrigado a ganhar. É obrigado a ganhar. Se quiser ficar tranquilo até o final do ano, é ganhar mais 3, 4 jogos, dar uma segurada e manter. Agora, não Fazer os adianta. 45, né? Corinthians vai pegar Fluminense, vai pegar Flamengo. Óbvio, Flamengo em casa. Flamengo sábado. Então é aquilo. Meus parabéns aos envolvidos. Meus parabéns quem montou esse time. Venderam o melhor cara do time. Ok, eu até entendo essa venda, não tem como segurar. Venderam o Murilo por preço de banana. Murilo simplesmente entrou na Premier Jogando League. pra caralho lá na Nossa, o Inglaterra. pessoal do Nottingham Forest tá apaixonado. Ele foi o melhor jogador em campo. Ele chegou, ele não tomou O, drible, ele ganhou todas as divididas. Ele foi muito bem. o, o Fábio, é a pergunta que eu te faço antes de finalizar. Hum. Os medalhões vão jogar contra o Flamengo em Ah, casa? medo de Ou machucar, vão né? descansar? Medo de machucar. Vai que o Renato estoura e acaba com a temporada. Vai que o Fábio Santos se arrebenta. Pelo amor de Deus. Esse time não tem um lateral direito que preste. Esse time não dá pra aguentar mais o Gil. Ah, o Gil faz o gol, pegou na goiaba. Nossa, o que ele perde, o que ele erra. Ele tem uma lista de jogos que ele errou individualmente. Não dá pra. O Cássio, eu gosto do Cássio. Eu pessoalmente. Acho que Ó, entrega e falha. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Ele é o maior do Corinthians. Mas é aquilo. Tem que ter uma reformulação. A gente não pode perder um Carlos uhum. Miguel. O Carlos Miguel é um baita goleiro, é fora da curva e merece jogar. Daqui a pouco tá indo embora. Exatamente. Eu colocaria o Carlos Miguel urgente pra jogar um pouco. Não dá pra ele ficar nesse joguinho de vez Uhum. em quando. Tio Chico, nunca mais. Agradeço, obrigado, É. Libertadores, Mundial, sou Obrigado. muito grato. Sou muito grato. Mas já deu, né? Agora, Renato Porra, Augusto, você tem um Renato no elenco? Um cara que queria um Renato? Ok. Agora, você tem um Juliano, tem Paulinho,
tem não sei quem. Você. Nossa, Puta que pariu. Ô, é 500 pau pro Fagner, é 500 pau pro Gil, é 600 pau o pro Gil. Juliano, uma hora tocou. Você viu? Que ele Não, eu tocou pra vi. ninguém, deu pro cara Meu do Deus do Fortaleza. Mano, o céu. que que foi aquilo? O Fagner tava no campo de Meu Deus do defesa, o céu. Renato Augusto na ponta, ele deu no pé do jogador do Fortaleza. O jogador do Fortaleza, ele fez assim, ó. Segundo com a bola. Não tinha ninguém. Onde ele tocou a bola, não tinha nenhum jogador do Corinthians num raio de 20 metros. É, é assustador. Eu não entendo o que esses caras têm. O Pavoroso. Rojas, outra coisa. O Rojas chegou agora. Vai embora, chega. Esse Não, cara também mas já aí me que deu, tá. porque não corre. Eu gosto do Rojas, Não, eu sempre te não falei. O dá, Rojas no não. meio, ele Já rende alguma cansei desse coisa. porra. O Rojas ficar jogando em beiradinha, pega um lateral, ele só vai apanhar. O Renato tem que parar Cansei. de montar o time em prol do Renato. Tem que achar outro cara. Não caia mais nessa. Não caia mais em Vera, não caia mais em Rojas. Tá parecendo o De Federico. Mano, mas é que tá. Chega, não dá mais esses O, caras. Não, o, chega. você tem que começar a montar um time baseado em alguém que preste. Se é verdade, você montou o time no Roger Guedes, beleza, tá certo. Você vai montar o time pro Renato? Não, né? Renato é aquilo. Renato vai jogar. Ele é muito acima da média, ninguém discute isso. Ele Muito. é. Mas Mas já quando tá. joga? Nunca joga. Ele é de estourar em Pra 2015. jogar 2 jogos no mês, Fábio, não Então, compensa. É o e tal aquilo. E quando precisa, custo-benefício. ele some. Quando precisa, ele some. Quanto São Paulo, eu nem culpo tanto ele, São porque Paulo. o esquema foi errado pra mim. Eu nem culpo tanto ele. Mas é muita atrapalhada. É um time que não consegue desafogar. É. É um time que não marca. É um time que não ataca. É um time que erra individualmente. É aquilo. Eu achei. Mas, Fábio, O Luxemburgo era tão desorganizado que o Mano, em 2 dias, fez um time um pouco mais organizado. O que significa? um Nada. Porque pouquinho. falta qualidade. Falta qualidade. Falta. Mas é que eu acho que é aí que o Renato Augusto devia aparecer. Ele tinha que aparecer Esquece. na Copa do Brasil ano passado contra o Sim. Flamengo. Sabe? A sequência Ele toda. jogou bem contra o Entendeu? Fluminense, Porque ele é só. um craque. É. Ele é um craque da bola. Ele tá com uma idade mais avançada. As lesões impedem ele de dar sequência. Mas, cara, contra o Flamengo. Agora contra o São Paulo, no Morumbi. E hoje, lamentavelmente, ah, ele é um cara que não consegue dar uma sequência e É, ele se é estoura, um, ele é é um bichado. craque que tá num time, num catado. O Corinthians é um catado. Cara, mas aí Ponto. você manda o melhor jogador do time embora. Você manda um zagueiro muito promissor embora. Eu até hoje nunca vi uma dupla de Veríssimo e Murilo. Eu nunca vi um Veríssimo e Caetano jogar uma sequência. Por que que o Gil tá no time? Ai, mas o Gil fez um gol ali contra o Botafogo. Foda-se. O Gil entregou mais outros 15 É, jogos. Os caras, não, mas o Murilo antes de ir embora, ele foi altamente questionado se ele era bom ou não. foi. Vai ver o Murilo jogando num time organizado pra você ver. Bota um Murilo pra jogar lá de um Gustavo Gomes. Com um Piquerez do lado. Técnico. Bota um Lucas Veríssimo hoje num Palmeiras. Te falo. Quando você só tem bosta em volta, piora. Quando você tem cara bom, é outra Pablo coisa. Maia, Ah, não adianta. Nestor, Alisson, É aquilo. Quando Arboleda, você põe um Lucas num time, melhora. Quando você põe um Beiral lá do Arboleda, a Arboleda melhora. Quando você põe um cara fraco, um cara bom lá de um cara fraco, não dá. Ele não segura. Aleri. Cara, então, tem uma lista de jogadores que se você tiver um elenco decente, não adianta. Por isso que eu te falo, você perde um Roger Guedes, você tem um Romero. Uhum. É assustador. Você perde um Murilo, você mantém Não um dá. Gil. É, Aí não não é nem dá. culpa do Romero, é quem contrata, Não, né? não, exatamente. Eu não culpo. Ninguém obrigou o Corinthians a fechar com o Romero. Agora, não, vou fechar com o Romero por 500 mil reais. Tá devendo dinheiro pro cara, né? Vamos combinar. Deve estar devendo Ah, dinheiro. Faz um certeza. contratinho pro cara não pôr na justiça. Contrato, É o que acontece com o Fábio mais Santos. um aninho. Fábio Santos tem uma dívida de 6 milhões com o Fábio Santos. Tem uma dívida de 6 milhões com o Gil. Tem uma dívida de 8 milhões com o Fagner. Talvez essa seja a justificativa dessa renovação de contrato. Será? Ou a gente é muito teoria da conspiração? É, eu só sei de uma coisa, a gente cita o São Paulo aqui porque era um elenco mediano, medíocre, Sim, há elenquinho pouco nota tempo, 7. Ninguém queria ver o Nestor e pintado de que, ouro há não, 3 meses nem nota atrás. 7, era um elenco 5, 6, olha lá. É. Mas que, com a diferença de um treinador capacitado, E um fez outro, esse e time um outro jogador ser melhor que campeão. chegou um Lucas da vida. Pô, é outro nível de futebol. Contratação pontual, exato. Exatamente. Deu no que deu. Por isso que a gente fala do São Mas Paulo. aquilo, Se a gente for falar do você tira Palmeiras, um é um Lucas, time que já consolidado. saiu o Dudu. Você viu como muda o time. O time sofre. Quando você perde um Roger Guedes, que é o principal jogador, o maior artilheiro do elenco, e o que mais se destaca, você vê o que acontece. Sai um Dudu que não tem números tão bons, o Palmeiras sofre.
Tira um Lucas, É. é outro time. Pega um Flamengo, tira um Arrascaeta. Então aquilo, tem jogador que muda. O Renato, o Corinthians melhora com o Renato? Melhora, mas não tem consistência. O Renato não tem pra quem tocar essa bola. E quando toca, o Yuri Alberto perde o gol. Perde um marcador, né? Ah, esquece. É aquilo. O Palmeiras dá até muito mais medo porque o cara tem que se preocupar com o Dudu. O Dudu pode estar tocando a bola. Uhum. Bom, o lateral direito fica ligado. Ele não vai subir. Não vai subir pra tomar uma bola nas costas do Dudu, ter que correr atrás do Dudu depois. Não vai. Não vai. Quando você tem um Roger Guedes, o cara não vai subir. Que nem besta. Ele vai falar, porra, vou ter que pegar o Roger Guedes no mano a mano, não contra-ataque. Ferrando. Agora, quando você tira uns caras desses, um Arrascaeta, o volante tem mais medo de subir. É normal. Agora, quando você perde um jogador referência e o melhor do time, esquece. E é aquilo. Quem dera esse fosse o único erro. Quem me dera. Tem uma lista de erros. Tauzan, O erro não Paulinho. começa em campo. Nossa, O erro tá fora, extracampo. Vai além. o Duílio falou que ele queria ser um. Ele preferiria muito mais deixar a parte financeira em ordem do que fechar, ganhar títulos. Ele quer ser lembrado pelo time. Não tá conseguindo Meus fazer nada, parabéns. pelo Os visto. títulos já garantiu que você não vai conseguir. Agora, fechar no verde, eu não tenho muita certeza, não, viu? Porque tá estranho. O Essas, Bandeira, essas contas o, aí tão estranhas. o do Bandeira de Melo fez isso no Flamengo, ele foi criticado, mas ele zerou as É, mas é que dívidas, tá. pelo que a gente lembra. Um buracão de dívida sumiu. O do Willian até agora, os números são estranhos. São completamente estranhos. Como é que você tá zerando Bom, dívida sem acionar na justiça? Que dívida você tá zerando então? Tem dívida de 2008? cada dia que Tem. passa, É uma nova ação. É uma nova. cada dia que passa é mais dívida e você não vê perspectiva a não ser o fundo do poço. E é bom abrir o olho. Tudo pode piorar. Tudo que é ruim pode piorar. Então, não Bom, sejam rebaixados, pelo amor de Deus. só Tentem isso. uma Sul-Americana, pelo menos. Enfim, E ó, vem data FIFA, hein? Data FIFA, pelo menos a gente descansa um é pouquinho. não, eles estão cansados, né? É, tá difícil. Pro Mano é bom, porque é um começo de trabalho, ele merece um tempo pra poder trabalhar com o time. O Mano é o único, é o menor dos culpados dessa porra. Agora, o resto, meu querido, vocês ganham bem. Vai correr, caralho. Vai correr, E porra. bota bem nisso. Vai jogar mal? Tio Chico, Corre. Parabéns, viu? Fagner, Gil, Fábio Santos, parabéns, viu? Todos muito mal hoje. é, Todos, todos. Veríssimo também não foi do melhor de jogos, infelizmente, mas é aquilo, quando a sua quase linha é uma entregou a merda. paçoca. Ah, mas quando você tem três caras merda do teu lado, você vai falar o quê? Você entendeu? Quantos jogos ele jogou muito mais? O Veríssimo é a maior média do clube. É a melhor média do clube do mês é dele. Olha o nível. Mas joga perto de caras desnivelados, dá nisso. Põe ele com o Gustavo Mas ele não Gomes. entrou ligado, ele não entrou Não. ligado. O time inteiro. O Fortaleza mereceu. Acabou. Fortaleza mereceu, o Corinthians tá uma merda. Obrigado a quem montou esse E time, é viu? isso aí. Ó, são 1h30 da manhã, chegamos nessa porra. Então, assim, deixa um like, vai. Se inscreve no canal. Eu não tenho mais saco pra essa merda. E se não der o like também, que É, eu vou. foda-se Ô, também, é um desabafo. é o que aquele menininho disse: tem que matar o Duílio, velho. Brincadeira, sem violência. É. Pra puta que pariu. Só sei que a gente tem que cobrar, tem que falar quando tá bom e quando tá ruim. É isso. E deixa o like, comenta, compartilha. Rapaziada, tô esgotado. Um Valeu pra quem abraço. ficou aqui. Até nóis, Falou. bom abraço. O Duílio vai pra puta que pariu. Até mais.